E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa última videoaula de instalações elétricas. Então hoje a gente vai falar de estudo e cálculo de demanda, né? Eu já fiz uma introdução sobre demanda na outra aula, então aqui vai ficar mais a parte do cálculo mesmo, né? O estudo meio que a gente já discutiu um pouco. Mas só trazendo para cá, né? A gente tem então aqueles fatores, né, de demanda que a gente vai usar bastante hoje, né? Que dão a ideia para a gente lá do quanto eu estou usando de alguma coisa em relação à potência que eu teria instalado. É basicamente isso que a gente vai usar na parte de demanda, né? Lembrando que eu quero calcular bem a demanda, né? Porque eu vou contratar uma certa demanda falando que é o máximo que eu vou usar, além de pagar energia. Mas se eu calcular e eu utilizar de uma forma ruim, igual essa daqui, né? Nesses períodos aqui eu não tô pagando, eu tô pagando para nada, enquanto eu só vou estar usando aqui. Enquanto aqui, né, estaria um pouco mais ok, porque eu tenho uma demanda mais quase constante ali, né? Por isso que o fator de carga é alto. Então, é importante, né, prever a demanda tanto para a concessionária, porque ela precisa saber a potência que ela vai fornecer, né, a potência que vai estar na rede, principalmente para considerar a expansão normal das cargas, porque a empresa precisa se preparar para o fato de que as pessoas vão gastar cada vez mais energia elétrica, ok? E mais casas vão ser construídas também, obviamente, e tudo mais. E para as unidades consumidoras, né, para saber a potência máxima que vai ser utilizado para fazer um projeto mais barato, né, para você construir mais barato, colocar o equipamento de proteção mais barato. Não mais barato no sentido de ruim, mas mais barato no sentido que você não vai gastar dinheiro colocando algo absurdo, sendo que a sua potência é muito menor. E, obviamente, né, se a gente estiver falando de cargas maiores, é importante saber a demanda para contratar o valor correto, para não ter que pagar aquele fator de ultrapassagem lá, né, aquela tarifa de ultrapassagem que a gente viu na aula passada. Existem vários métodos para calcular, mas todos partem da mesma ideia, que é utilizar então o nosso fator de demanda para estimar o quanto cada carga vai ser utilizada. Qual que é a ideia? É ir pegando todas as cargas, né? Eu sei as potências das cargas que eu tenho instalado. Inclusive quando é casa, a gente costuma estimar uma parte da potência pela área mesmo, vocês vão ver. Tem lugar que estima não só de casa, mas também de parte comercial com a área. E aí a gente coloca esses fatores de demanda para considerar que não tudo vai estar ligado junto, né? É muito difícil tudo estar ligado junto. Então a gente vai pôr esses fatores de demanda para falar que qual tem mais chance de estar ligado, qual vai estar ligado junto, eu tenho quantas cargas de cada tipo. E aí a gente vai multiplicando por fatores para a gente ter a nossa demanda. Bem, a gente tem alguns métodos internacionais, como esse National Electrical Code e o IEC, que é bastante famoso. E nacionalmente a gente tem que cada concessionária tem uma norma, mas elas são bem parecidas. Algumas têm tabelas iguais e tudo mais. E todas acabam utilizando ou o mesmo valor, né, ou valores parecidos de fator de demanda. Além disso, a gente costuma separar a iluminação e tomada de uso geral dos outros equipamentos, né, porque isso daqui depende muito do que vai estar acontecendo. Então a gente já trata de separado, enquanto os outros a gente tem uma noção maior do quanto eles podem penalizar a rede. E aí, no caso de expansão, né, cada concessionária considera também um crescimento na demanda de acordo com a base de dados que eles têm lá. Então, a cada ano eles consideram que vai crescer um tanto na potência. Então, bem, a gente tem lá, né, os fatores de demanda, então. E, obviamente, a indústria grande quer ter um projeto bem feito, né, mas a gente vai estar falando aqui sobre o método da CPFL, que é para ligações em baixa tensão, certo? Então, residencial, comercial, prédio residencial, prédio comercial. Ainda vai ser atendido numa tensão baixa, não vai ser atendido direto por um transformador ou vindo direto da média, esse tipo de coisa. Vai ser, mesmo que tenha um transformador, só dele vai ser em baixa tensão. Pode ser para condomínio também e tudo mais. Aqui está o site de onde tem esse passo a passo que eu vou mostrar aqui. Mas a ideia, e eu vou mostrar depois no outro método, mas é a mesma coisa. Na verdade, eu vou mostrar só um exemplo, né? Nem vou entrar tanto em detalhe do outro método, que é de uma outra empresa. É calcular sempre a demanda dessa forma aqui, né? Separando em termos. E quais são os termos para a CPFL? Né? Então a gente tem de A a I. O A é a demanda referente à iluminação e tomadas, né? Então foi o que eu falei lá.
é aquela parte que é mais geral, e a gente costuma calcular dessa fórmula aqui. Então a gente sabe a área construída em metros quadrados, né? A gente tem aqui quanto vai ser. E aí para cada um desses a gente considera quantas tomadas a gente vai ter de até 1000 watts e quantas tomadas que eles chamam de cozinha a gente vai ter de 600 watts. E aí a gente só precisa pegar aqui qual é a potência. Além disso, né, a gente precisa considerar o fator de demanda, né? E aí o fator de demanda vai depender da potência. Então, para cada nível de potência que eu tiver, certo? Eu vou ter um fator de demanda que eu vou considerar aqui, ok? Bem, o B, o que é o B? O B está relacionado a chuveiros, torneiras, aquecedores de água, de passagem e ferro elétrico, ou seja, uma parte mais de aquecimento. Então, a gente vai, aí cada um deles vai ter a potência deles, aqui a gente só vai falar do fator de demanda, né? E aí a gente costuma considerar aqui pelo número de aparelhos. Só que a gente considera aparelhos iguais aqui, né? Então, só esses caras aqui. Então, nesse caso aqui, a gente teria 4 chuveiros, 2 torneiras, 1 ferro elétrico, né? São 7 aparelhos, FD 0,6. O C é quando eu tenho um aquecedor central, né? Ou de acumulação, né? Boiler, que a gente chama. Dependendo de quantos eu tiver, eu tenho fator de demanda. O D é para secadora de roupa, forno elétrico, máquina de lavar louça e forno micro-ondas. Mesma coisa também. Basta saber quantos eu tenho aqui e ver o fator de demanda. Só para fogões elétricos a gente tem também uma tabelinha, que é o E. O F é para ar-condicionado tipo janela, né? Que é o mais comum aí. Dependendo do número de que a gente tiver aqui, a gente tem um fator de demanda, certo? E quando for uma unidade de ar-condicionado central, a gente considera sempre como 1. Okay? Aí G e I, o H é o próximo, e o I aqui tá junto porque ele manda considerar igual, é a parte de motores, né? E máquinas de solda que usam motor. Então, dependendo do motor que você tiver lá, você tem esse fator de demanda aqui, ok? E aí aqui tem algumas observações, né? Se os maiores motores forem iguais, né, para efeito de computação das potências, você considera apenas um como maior e os outros como segundo em potência. Vai ficar mais claro quando a gente calcular o porquê que eles fazem esse tipo de coisa. Aqui tem o resto então, que é alguns equipamentos especiais, né, que ele separa aqui também. Mas a ideia dessa parte do motor aqui é fazer algo parecido com isso aqui. Para o primeiro maior você considera o fator total, para o segundo você pode considerar um menor, e assim vai. Okay? Bem, então vamos fazer um exemplo aqui que tem lá. Eu pulei 1 e 2 que são menores, mas vocês podem olhar, aliás, devem olhar lá no documento que eu passei da CPFL, lá naquele primeiro slide, né? Esse aqui, né? Nesse site. Tem o exemplo 1 e 2, eles são mais simples, acho que é legal vocês darem uma olhada. Então aqui tem o exemplo 3. Então é uma residência com 180 metros quadrados, 12 cômodos, e ele tem essas coisas aqui instaladas. Então a primeira coisa é a carga de tomada, né? Então se a gente olhar lá aquela tabela 2 que a gente viu, a área construída, 180 metros, né? A área construída 180 metros, 12 tomadas de um tipo, 3 da outra, 3.000 no total. Então, 3.000 no total. E a carga de iluminação, ele considerou 12 cômodos, sendo no mínimo 100 watts por cômodo, que é de lâmpada, tem 1.200 watts. Aqui eu precisei completar esse 1 aqui na frente, porque lá no documento está escrito errado mesmo. Bem, o motor, como é que eles fazem? Tem a tabelinha aqui para passar de cavalo para potência, né, em watts. Então ele tem aqui essa tabelinha, a gente sabe que são 2 de 1. Então o quilowatt dele aqui é 2100. Porque são 2 vezes 1,05. Bem, então agora ele tem todas essas coisas aqui, né? Ele apresentou as coisas diferentes. Vamos fazer os cálculos. Então começando pelo A. O A é a tomada e iluminação. Então a carga instalada é isso daqui de tomada, isso aqui de iluminação. Você soma.
Pela tabela 3, né, se eu tenho esse valor de carga aqui, meu fator de demanda é 0,52. Então vamos confirmar lá. Então a minha tabela 3, né, tá aqui entre 4 e 5, né, 0,52. Então para esse fator de demanda, tem esse valor aqui. Agora em relação à parte de aquecimento, né, eu tenho 4 chuveiros, tenho mais um aquecedor de 3.000 e um de 1.000, que são a torneira elétrica e o ferro elétrico, certo? Esses dois caras aqui. Lembrando que o forno elétrico é separado, é calculado separado. Então eu tenho aqui, pela tabela 4 para 6 aparelhos, né? Agora eu não vou ficar voltando para todas as tabelas lá, mas é basicamente olhar o número de aparelhos, eu tenho esse valor. Ele não tem o C é igual a 0, porque não tem um aquecedor central. Para essas cargas aqui, inclusive o forno elétrico, máquina de lavar e máquina de secar, né? A gente tem aqui é essa tabela aqui, né? Tabela 6, que está aqui. Então, 0,7 o fator de demanda, certo? 0,7 fator de demanda, tem esse valor. O E, que é o fogão elétrico, não tem, né? Só tem forno elétrico lá. Acho que eu falei errado, lá é forno, não é fogão. O F é referente ao ar-condicionado do ar tipo janela. Então, eu tenho a carga em watts de 3.800. Pela tabela 8, que é essa daqui. Cadê ela? Tabela... eu não coloquei a tabela 8, tá certo. A tabela 8 é só para converter também essa parte da carga. Vocês podem olhar lá no documento. Então ele só usa para fazer essa conversão aqui porque é para considerar em VA. Então você multiplica lá e utiliza. O G, que é em relação à parte de motor, né, e máquina de solda. Ele tem isso daqui, então considera um motor como sendo maior, com um fator de utilização igual a 1, e o outro como segundo em potência, então usa 0,92. Então por mais que eles sejam iguais, se considera só um no total, o segundo já entra com fator de demanda menor. Então entra 1 e 0,9. Então o G fica 288. Não tem nenhum equipamento especial e não tem hidromassagem. Então basta somar todos esses caras que a gente calculou, né, dá isso daqui e a gente arredonda para cima. Então essa casa teria, né, essa demanda aqui, 33 kVA. Esse aqui é um outro caso de uma indústria, né? Uma indústria menor, né, que não vai ter uma subestação própria, que não está entrando média tensão nela. Ela tem todas essas cargas aqui, né? Mas se você separar lá nos grupos, a gente só tem o grupo A, B, F, G e H, não tem os outros. Então a gente tem esse tanto aqui de lâmpada, com essas potências, fator de potência delas, né? Tudo lá na tabelinha. Com o fator de demanda, a gente tem esse valor aqui, para iluminação e tomada. Em relação ao chuveiro, tem só um chuveiro, então a gente utiliza esse aqui. Em relação ao ar-condicionado tipo janela, só tem um também, então direto o valor aqui. E agora entre os motores, né? Tem as tabelas lá também no documento, né? Eu só coloquei a primeira lá para mostrar a parte do fator de demanda, mas tem essa diminuição do fator de demanda dependendo da potência. Como a gente tem vários motores aqui, né? Eu considero o fator de demanda 1 para o cara que é maior. E depois todos os outros eu considero o fator de demanda menor, né? Aqui tá maior aqui o 18 em relação ao 11, porque aqui são 3 motores de 5 cavalos, enquanto aqui é um de 10. Então só esse cara a gente considera como fator de demanda total. E o último são equipamentos especiais, tem 2 máquinas de solda com transformador. Então lá também tem a tabelinha especial, só calcular aqui esse valor. Então se eu somar tudo, eu fico com essa demanda, ok?
Na prova não se preocupem que essa parte de demanda que eu for cobrar, eu vou dar as tabelas todas que vocês precisam olhar. Mas seria legal se vocês olhassem lá o documento, né? Porque eu não vou trazer todas as tabelas que tem aqui, senão vai ficar um negócio gigantesco. Mas entrem lá para ver essas tabelas. Bem, além disso, a gente tem o segundo método, que é o da CERGE, que tem nesse link aqui. Tem nesse link. Então, a mesma ideia, vai mudar algumas tabelas, alguns valores e algumas classificações. Eu não vou trazer a tabela aqui, eu só vou mostrar um exemplo aqui para vocês, porque é um exemplo diferente, porque é uma edificação de múltiplas unidades consumidores, então são várias casas. Então você tem 24 unidades, né, com essa tensão, essa área construída por apartamento e essa área aqui de serviço, que é do condomínio. Então você tem que fazer o tratamento diferente. Ok? Então eu tenho aqui a carga instalada por unidade consumidora, né? Se eu tenho essa área, eu vou lá na tabelinha deles e vejo qual é a potência. Cada casa tem 2 chuveiros. Isso aqui é dado ainda, ok? E um condicionador de ar, né? Um ar-condicionado. Então eu fico com esse valor aqui de demanda. E aí aqui ele fala que como é menor do que 15 kW, eu não preciso calcular a demanda para cada casa, né? Mas eu posso deixar aqui. E aí pro condomínio, né? A parte de serviço, eu tenho a iluminação dando isso, 2 elevadores, né, com motor aqui de 10 cavalos dando essa potência, e 2 bombas dando essa potência aqui. Então agora eu teria que calcular a demanda, né? Então, qual que é a carga instalada total no prédio? Tem 24 apartamentos que tem aquelas nossas cargas, mais a parte de serviço, o total seria isso daqui. Aqui tem uma parte que ele faz de analisar se as cargas estão tudo certo dentro das normas dele, mas eu coloquei aqui só porque ele tem aquela conversão de área para potência também e a valor que eles adotaram do motor, ok? Bem, então para calcular a demanda, né, é a mesma coisa lá de usar as tabelinhas. Então das unidades consumidoras aqui, considerando os 24 apartamentos aqui, a gente considera o fator de diversidade, né, porque são várias casas, então existe um fator que a gente calcula já pensando quando tem muita casa, que ele já vai diminuir o valor que eu calculo. Né? Tem o anexo U deles lá, tem essa parte deles. A parte da unidade da área consumidora vai ter uma demanda já prevista, também de acordo com um certo anexo lá. Então o que acontece? Né? Você soma você tem essa demanda aqui que está nesse anexo, você tem o fator de diversidade, você multiplica, você obtém a demanda das unidades consumidoras. Da parte de serviço, tem iluminação em tomada, mesma coisa lá, né? Você multiplica pelo fator de demanda e pelo fator de potência, que ele manda considerar 1, tem o anexo D lá, só olhar. Para motores, tem o anexo G lá, né, que também é uma tabelinha, a mesma coisa, então você considera a potência, o fator de demanda que você vai utilizar, né, com aquela mesma ideia lá de olhar os motores para ver maior, menor, e o fator de potência considerado. Então ele calcula e chega nisso aqui. E aí a demanda do serviço ele soma, né, esses dois caras aqui para obter. Então o total seria a demanda dos apartamentos vezes 1,2 mais a demanda do serviço. E isso aqui também tem um item lá explicando por quê. E ele fala que a demanda total então seria essa daqui. Ok? Olhem lá o documento, né? Para ver certinho as tabelas e tudo mais. Inclusive porque lá tem um exemplo 4 que considera um prédio com múltiplas unidades comerciais. Mas e aí olhem, né, se vocês não entenderem alguma coisa, tirem dúvida comigo, tanto desse exemplo, quanto do exemplo 1 ou 2 da CPFL, ou algum desses exemplos que eu dei aqui. Mas todos eles é basicamente ir separando, né, as cargas lá e as demandas, ver quais estão dentro de cada grupo, que tem a separação, né, nessas normas, e olhar a tabela e calcular lá com o fator de demanda e colocar no final. Vai ser basicamente isso daí, ok?
Aí como tarefa eu quero que vocês olhem esse exemplo 3 que eu fiz e apresente quais são essas tabelas que eles pegaram, que é exatamente para vocês irem atrás e verem as tabelas mesmo. Então é apresentar as tabelas e mostrar quais são os valores que eles usaram nesse exemplo lá na tabela. Né? Aqui está o link de novo. Então é basicamente copiar a tabela lá, né? Pode ser print ou sei lá o que. Copiar a tabela e indicar o que é. Copiar a tabela e indicar o que é. Só fazer isso daí. Pode parecer meio chato, mas como vai cair um exercício mais ou menos disso daqui na prova, é interessante vocês fazerem isso daí. Ok? Então na próxima aula é a prova. Deve cair, obviamente, uma parte desse cálculo aí, com os fatores de demanda e tudo mais, mas eu vou fazer certinho o exercício para não ficar confuso, para ter as tabelas que vocês vão precisar todas certinho na prova. Ok? Deve cair uma parte. E aí o resto provavelmente, né, vai ser conceitual, porque a gente não viu quase mais nada que era de fazer muita conta. Então deve cair coisas lá de geração, transmissão e distribuição. E daquela parte nossa do contrato de fornecimento, como que funciona aquela parte de tarifa, de grupos, de consumidores e tudo mais, ok? Acho que vai ser uma prova bem tranquila. Acho que o que vai dar mais trabalho vai ser fazer esse exercíciozinho aqui de fazer os fatores de demanda. O resto é conceitual. Acho que se vocês prestaram atenção nas aulas e tudo mais, acho que vai ser tranquilo de responder. Ok? Bem, é isso. Lembra que qualquer coisa só tirar dúvida e a gente tem a aula síncrona ainda na quarta-feira para sanar o resto de dúvida. Beleza? Bem, era isso, galera. Falou para vocês então.